Vamos iniciar a nossa live de hoje. Rafael conseguiu entrar. Rafael, Olá, boa noite. Estão me ouvindo? a gente está te Sim. ouvindo? Legal. Tudo bem, galera? Obrigado aí pelo convite. Gustavo, por favor. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês nessa noite de quinta-feira, podendo explicar um pouquinho sobre como vai ser o nosso curso de gestão promovido pela SBCCV. Meu nome é Gustavo Judas, sou diretor financeiro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular e estou aqui com esse grupo fantástico, já com notório saber na área de gestão voltada para os médicos. Então, eles foram super bem recomendados para a nossa sociedade e é uma grande honra poder colocar à disposição dos nossos sócios e não sócios interessados e aprender um pouco mais sobre a questão da gestão, que é tão importante e fundamental para nós médicos, cirurgiões cardiovasculares, podermos exercer a nossa profissão com plenitude, respeito e com uma remuneração adequada para que a gente continue avançando nesse mundo tão difícil que hoje se tornou a cirurgia cardiovascular e as outras especialidades médicas de uma maneira geral. Então, eu acho que é fundamental e muito importante os cirurgiões cardiovasculares, os futuros cirurgiões cardiovasculares, estarem muito atentos a esse tema. E a ideia da live hoje é justamente essa, é colocar um pouco para vocês da importância desse tema que tem que fazer parte, mandatoriamente, da atividade dos médicos e dos cirurgiões de uma maneira geral. Eu passo a palavra ao pessoal da gestão que vai fazer a introdução aí desse time maravilhoso. Por favor. Obrigada, Gustavo. Valeu. Brilhante introdução. Meninos, vou passar a palavra para vocês primeiro. Eu vou me apresentar por último. Edu? Olá, eu sou Eduardo Cordioli, médico obstetra, aqui no meio de cirurgiões cardiovasculares, mas talvez eu tenha algo para falar para vocês sobre tendências de mercado, dou aula em MBA sobre tendências de mercado, novos negócios, principalmente digitais, e falar de inteligência artificial, cuidado remoto e assim por diante. Muito legal. Rafa? Olá, pessoal. Eu sou economista de formação, tenho uma carreira na área da saúde, sempre trabalhando em operadoras, seguradoras, e recentemente estou me aventurando aí com a Vivi, que é minha sócia, em 2 projetos. Dentro desses projetos a gente tem N ramificações aí de projetos que a gente está tocando, sempre na área de inteligência artificial, gestão e aplicação de tecnologia para melhorar a área da saúde, e agora a gente também está extrapolando para demais áreas, né? Então a gente traz uma bagagem muito da prática, do dia a dia, tanto com ferramentas que facilitam o dia a dia, quanto a transformação da gestão do ponto de vista de processo, de cultura. Então a gente vem batendo bastante nessa tecla. A nossa ideia é tentar agregar nesse sentido aqui para a discussão. Muito legal. Bom, pessoal, meu nome é Vivian, sou a Vivian Jonque, eu sou cardiologista de formação, já estou nessa praia de gestão há 7 anos, mas eu não sou gestora, eu ensino gestão. Então, eu sou gestora de projetos, ensino tendências de mercado, junto com o Cordioli também. Com o Rafa, a gente ensina ferramentas de inteligência artificial. E, como o Gustavo colocou, eu acho que dentro, né, desse novo mercado de saúde que a gente já tem vivido nos últimos anos, e está vivendo agora, está em constante transformação, nós precisamos, como profissionais de saúde, nos reinventar, nos transformar. E hoje essa live vai servir para a gente trazer um pouco essa sementinha para que vocês consigam pegar o gosto desse curso que a gente está lançando pela SBCCV e que eu acho que vai ser fenomenal com a participação de vocês. Muito bom. Então, Gustavo, eu queria começar com você, pedindo para você contar um pouco o que você tem sentido de dor. Eu gosto muito dessa palavra, né? Dor. Eu dou aula em vários MBAs. E aí eu sempre peço para os meus alunos dizerem uma dor.
do dia a dia deles. Aí eu queria que você me contasse uma dor do seu dia como cirurgião, para depois eu ir passando a bola para os meninos. Então, Vivi, eu tenho uma experiência prática que essa dor está virando uma dor crônica, né? Já não é mais uma dor aguda, é uma dor crônica e a gente vai se acostumando com essa dor. Até o dia que a gente fala assim, não, pera um pouquinho, então como é que eu vou... Os analgésicos já não funcionam, então a gente tem que partir não para os sintomáticos, mas sim para tratar a causa da dor. E a causa da dor, primeiro você precisa entender o que está acontecendo para poder dar o tratamento adequado e não precisar ficar dependente de sintomáticos. Então, é um breve resumo do que eu não sou tão velho assim, mas eu já vivi alguma coisa e talvez o período em que eu me inseri na vida profissional após a residência, após toda a minha formação acadêmica, vamos dizer assim, desde da formação médica, da graduação, da residência, da preceptoria, do doutorado, e eu fui inserido no mercado comercial, no mercado de hospitais. Eu não sou tão velho assim, mas... A minha atividade, justamente, ela obriga, eu não posso ter uma atividade paralela aos hospitais. Eu preciso estar inserido dentro dos hospitais porque é uma alta complexidade. Então, eu peguei uma transição de um grande hospital aqui de São Paulo, que, se vocês, quem me conhece sabe onde eu trabalho da Beneficência Portuguesa, que era um grande hospital de São Paulo que tinha uma família mantenedora, obviamente, e dedicado quase que 80%, 90% ao atendimento filantrópico. No momento que ocorre uma mudança, esse hospital que passava por dificuldades financeiras, é importante a gente dizer isso de maneira bem clara, porque só a filantropia também é muito difícil no nosso país manter. Então ela dá uma guinada, esse hospital guina para o que é a tendência hoje de quase 100% dos hospitais, para um hospital de maior atuação através de gestão, de uma empresa, né? Passa a ser uma empresa que visa a sua manutenção, não visa lucro, mas ela visa a sua manutenção, o seu crescimento e a sua estabilização no mercado dos concorrentes, no mercado de hospitais de São Paulo. Isso traz evoluções fantásticas para o hospital melhora muito da parte administrativa, da parte de atendimento, da parte, toda uma série de benefícios que traz, mas também traz uma mudança, obviamente, na relação com o corpo clínico, né? Então, o corpo clínico passa a andar muito mais sujeito, muito mais dentro de um escopo que é definido pelos gestores. E aqui não me cabe a dizer se isso é certo, se isso é errado, o fato é que ele muda. Ele muda e muitos médicos, só para você ter uma ideia, eram em torno de 15 equipes de cirurgia cardiovascular que atuavam nesse hospital, e com essas mudanças, elas passam a ser 4 ou 5 equipes. Ou seja, 10 equipes em pouco tempo, eu não vou dizer da noite para o dia, elas desaparecem. E muito da nossa forma de relacionamento com o hospital, ela sofre um impacto tremendo, onde nós temos que nos reposicionar dentro desse contexto. Então, isso o médico, e principalmente o cirurgião cardiovascular, ele tem uma certa dificuldade de absorver uma nova situação. Então, ele demora, e os que demoram acabam sendo desligados do hospital. São essas equipes que eu acabei de dizer para você. E isso gera uma insegurança, uma incerteza muito grande. Como é que vai ficar a minha atuação dentro dessa instituição? E isso é só um exemplo. Existem outras instituições, outros que seguem o mesmo caminho. Então, o médico hoje ele precisa saber dialogar com o gestor. Ele precisa saber se inserir, porque senão é um sofrimento, é essa dor que você comentou, quase que diário. Então, esse é um breve relato daquilo que eu acho que é fundamental, é um novo conceito, a gente não aprende isso na faculdade, a gente não aprende isso na residência, a gente não aprende nada disso. Como que eu vou me inserir nessa questão?
E muitas vezes, alguns gestores, eles até tirar proveito não é a palavra, mas eles manobram essa questão do sacerdócio, da forma, do juramento, com o próprio médico. E o médico muitas vezes entra nisso e não... Mas espera um pouquinho, aí é o que eu costumo falar, mas espera um pouquinho. O meu sacerdócio, o meu juramento está entre eu e o meu paciente. Quando eu estou exercendo a minha atividade médica. E é fundamental que a gente não é médico só naquele momento, mas é fundamental que nós sejamos médicos capazes de dialogar com gestores. E aí a gente até tem um amigo meu que brinca que ele põe a caneta na orelha para poder conversar. Então é bom o médico saber não só colocar a caneta na orelha, mas também saber como vai conversar. Porque muitas vezes você acha que está conversando maravilhosamente bem e você não sabe nada disso. Ele põe você no bolso e você nem percebeu. Eles, né? Põe você no bolso e você nem percebeu e você está ali funcionando exatamente como eles gostariam que você funcionasse. Então, essa que é o meu breve relato que sirva aí de exemplo, né? Para todos os outros colegas e que desperte no pessoal essa necessidade da gestão. Eu acho que o seu relato foi muito interessante e essa dor ela é super comum. Inclusive, já foi minha dor, também ainda é, porque eu continuo na assistência e hoje eu estou na assistência com outro olhar. O Edu também está na assistência, então ele também vai contar a visão dele, né? E é muito interessante isso você falar do sacerdócio e da caneta na orelha, né? Porque eu falo que o sacerdócio é um tabu que eu sempre tento quebrar, né? Por quê? Nós somos prestadores de serviço. Pessoal, o sacerdócio vem da faculdade, mas se a gente não aprende a ser prestador de serviço e trabalhar com valuation e trabalhar com precificação, a gente não sobrevive no mundo atual. Hoje eu dou aula na GV, na FIA eu trabalho com varejo, além da parte de indústria farmacêutica. Agora o Edu, que é um super parceiro e agora sócio também, me carregou também para o MBA do Einstein. Estou também na FIAP e a gente tem que saber transitar por diversos ambientes. Dou aula na pós-graduação para o mestrado e doutorado da Unifesp e, ao mesmo tempo, eu estou no hospital e estou no consultório. Então, a gente tem que saber transitar e saber precificar o nosso serviço. E aí eu vou passar primeiro para o Edu a bola. Edu, conta para mim, já que você está sempre no hype, nessa parte de tendência de mercado, você é médico e empresário, já saiu dessa praia do sacerdócio, conta um pouco a tua visão desse ponto. Na verdade, o sacerdócio nunca sai da gente, né? Médico, eu gosto de falar, às vezes eu falo isso e as pessoas ficam meio assim. Eu gosto de falar com médico que ainda é médico, né? Que vê paciente. E por mais que eu seja empresário, envolvido em várias startups, e eu faço gestão, eu sou diretor médico responsável eu sou diretor técnico de obstetrícia do Grupo Santa Joana, né? Eu atendo paciente, e atendo paciente pelo convênio, tá? Já tive consultório privado, hoje eu atendo só convênio, né? Às vezes o paciente paga o valor da tabela do privado, mas eu cobro pouco, justamente porque eu quero fazer uma medicina, eu gosto de entregar uma medicina de alta complexidade para quem está numa situação de uma remuneração de saúde suplementar. E isso está envolvido em várias coisas, né? Mas nós médicos, eu gosto de falar isso, né? A gente se preparou para ser do mesmo jeito a vida inteira, porque nós vimos os nossos mestres sendo do mesmo jeito a vida inteira. Então tinha cátedra, e os nossos mestres, eles nos davam aula, eles ensinavam a mesma coisa, com as mesmas, às vezes, né? Trocava, porque quando você está na graduação, você ouve a piada, você passa, ok. Aí você vira residente, você começa a ver que vira frequência. Um dia você vira preceptor e começa a acompanhar o professor, você sempre patente, às vezes nem muda o slide. Tá? Porém, o mundo
mundo atual, né, a velocidade de mudança do mundo, a velocidade de adaptação, ela é intensa. E eu falo para vocês que, na verdade, sempre quem sobrevive, sempre quem está no topo da cadeia, não é o mais inteligente, é o que mais se adapta e se adapta mais rápido. Então, é a capacidade de adaptação e resiliência que faz hoje o profissional que todos os setores buscam, tá? Existem diversas formas hoje, falando de gestão, e talvez falando um pouco do meu capítulo, né, que seria tendências de mercado, novos negócios, ajudando vocês a pensar um pouco fora da caixa, né? O que, como um cirurgião de alta habilidade, que estudou pra caramba, pode hoje ter uma nova remuneração que não seja vendo o paciente. Então, tem diversas leis, por exemplo, ensinando, fazendo tutoria de cirurgia vascular para lugares que talvez não tenham profissionais. A gente mora num país continental, onde a medicina não chega em todos os lugares, e você poder fazer tutoria usando telesaúde, usando óculos, por exemplo. Você tem hoje óculos que permitem que você veja o que o cirurgião está vendo, né? Óculos da Microsoft, me falhou a memória agora, né? E você vê o que o outro cirurgião está vendo e ele consegue ver você apontando para ele onde ele tem que agir, tá? Você, por exemplo, cirurgia cardiovascular, não é só operar. Depois que opera, né, o paciente tem toda uma série de recuperação, readaptação, onde você pode desenvolver, ajudar a desenvolver com seu conhecimento ferramentas de IA que acompanhem o paciente o tempo inteiro, onde, como e onde ele estiver. Então, existem diversas formas hoje, diversas formas de você manter a sustentabilidade financeira e você conseguir atender o paciente. Aí, parafraseando meu pai, né, que infelizmente faleceu há um certo tempo, ele falava: filho, na vida tudo é equilíbrio, né? Você tem que achar o seu equilíbrio. Então, nós temos que achar esse equilíbrio entre sacerdócio, uma remuneração adequada, né, justa, e prazer na vida, prazer naquilo que a gente faz, tá? Então, eu tenho certeza que quem é cirurgião cardiovascular, a hora que corta e você vê o coração batendo na sua frente, você vai fazer coisa, você vai fazer um procedimento endovascular, deve dar uma emoção diferente. Eu, por exemplo, a hora que eu faço um parto, eu me sinto que eu fiz um reset na minha vida, eu comecei outra vez, né? Então, ou então eu vejo um caso difícil, por exemplo, uma paciente que tem 8 miomas, ela é diabética e hipertensa com um filtro de cava porque tem trombofilia, e você com 47 anos de idade, né? E você, há um tempo atrás, essa paciente ia morrer, com certeza. E hoje você consegue fazer um parto um pouco mais prematuro, mas você consegue entregar um filho vivo para ela. Então, eu acho que a única forma, terminando aqui, a única forma de nós sobrevivermos a ter tsunamis de inovação, de gestão, qualquer ter tsunami, é surfar a onda. Dá desconforto. A água bate na bunda, a gente tem que se mexer. A gente tem que se reinventar. Mas acho que é para isso que a gente está aqui, né, Vivian? Exatamente. E, aliás, a gente o tempo todo passa por isso, né, Edu? Se reinventar. Aliás, estamos aqui por causa disso, pessoal. Até 2020, né, eu tenho vários amigos aqui, cirurgiões, que trabalham comigo, inclusive trabalhavam em outros hospitais e trabalham no hospital atual onde eu ainda trabalho, que é no Nipo. E eu tive até 2020, gente, eu não sabia nem o que era um processo. Não sabia o que era uma métrica, não sabia o que era um dashboard, que o Rafa daqui a pouco vai dar uma breve noção pra gente aqui, né? Porque é outro mundo, quando a gente começa a falar, são outras palavras, é aquilo que o Gustavo falou. Se a gente não entende um pouco esses conceitos, entende de gestão, entende de negociação, como é que a gente vai negociar um honorário com o administrador hospitalar, com o gerente, com o diretor técnico? Como é que a gente vai negociar com uma operadora? Como é que a gente vai
administrar o nosso consultório, que é um empreendimento. O consultório, pessoal, quantos aqui, quem quiser solta coraçãozinho ou dá um ok para mim, quem aqui sabe quanto ganha e quanto gasta todo mês? 99% dos médicos não sabem. Então a gente tem que partir de alguns princípios e que a gente não está acostumado, que na faculdade ninguém ensinou a gente, que os nossos professores provavelmente não faziam, ou se faziam não contavam pra gente, mas que agora a gente tem que aprender a dançar conforme a música toca e tem que rebolar, tá certo? Rafa, conta pra gente um pouco aí de como a gente tem que se adaptar com inovação e como tem sido a sua experiência trabalhando em operadoras e agora trazendo inovação e trazendo IA e trabalhando com métricas, o que você quiser comentar. Legal, mais uma vez agradecer aí e comentar aí essa discussão aqui de alto nível. Eu acho que tudo que vocês trouxeram tem um grande valor para a gestão, para o dia a dia. Eu vou roubar um pouquinho da fala do Gustavo, quando ele fala de saber se comunicar com os players, saber falar com os players, que também se conecta com a fala do Cord, que foi brilhante no sentido de buscar novas formas de remuneração, e é o que a Vivi falou. Eu conheço o meu negócio, o quanto que eu estou gastando, eu sei o que está acontecendo no dia a dia do meu consultório, da minha clínica, como que eu faço para isso acontecer? Como eu me comunico melhor com os players, como que eu falo melhor com operadora, seguradora, fornecedor, o paciente, e como que eu trago novas formas de ser remunerado, penso em projetos diferentes, melhoro a estrutura que eu tenho, fazendo gestão. E aí a gestão, a gente tem uma linha de gestão que ela é muito atual e se conecta bem com o que a gente tem de ferramenta tecnológica hoje, que é a gestão baseada em dados, que é você ter o dado para você poder tomar a decisão. E para você ter o dado, antes até de pensar em inteligência artificial, tem um sistema de gestão que facilita na hora de você obter essa informação. Então, quando você for negociar com uma operadora, quando você for negociar com um fornecedor, você ter o dado, você saber quanto que você consome, quanto que você pode consumir X tempo de produto, ou quanto que você vai fazer girar de paciente, você sabe quanto você pode investir e você ganha força na negociação. Então, com o dado na mão, você tem muito mais poder, tanto para negociar, quanto para entender que ponto que o seu negócio está, até para evoluir para novas fontes de receita, como o Cord comentou. E aí a Vivi também falou que quantos aqui, né, quantos e quantos aqui sabem exatamente na linha ali de despesa e de receita como que está a vida do seu negócio, o quanto isso é desafiador no dia a dia. Tem que ter gestão para poder implementar sistema, para poder ter o dado, e não é só ter o dado, não é só ter o sistema, é fazer com que isso se torne uma cultura da sua empresa, seja um consultório menor, seja um hospital maior. Esse é um desafio, colocar o time para funcionar baseado em dados, utilizar as informações para tomar decisões de negócio embasadas no dia a dia, porque isso traz uma qualidade para a tomada de decisão e para investimentos que justifica muito qualquer gasto no negócio, porque você sabe que você vai trazer retorno. Esse determinado projeto, determinado paciente ou determinada forma de atuar não trouxer resultado, você tem o dado para comprovar se aquela linha de atuação ela é boa ou ela não é boa. Então, eu sempre começo, antes até de falar de inteligência artificial, com um beabá mais básico, assim, de uma gestão voltada para os dados, olhar para os dados contábeis, DRE, não sei se todo mundo está familiarizado com esse termo, que é despesas e receitas, de que é o resultado do exercício. Falem com o contador de vocês, montem um balanço ali para que vocês entendam entradas e saídas financeiras e coloquem isso no sistema para que fique fácil de puxar informação. Vocês precisam cada vez mais conhecer esse tipo de modelo de gestão baseado em dados, baseado num sistema bem alimentado, que as pessoas saibam utilizar, porque isso no final vai gerar dado de qualidade que gera um bom insumo para a tomada de decisão. E esse dado, ele
pode ser organizado, você não precisa ficar toda hora puxando uma base, precisa ficar toda hora tentando criar uma forma diferente de puxar esse dado. Esse dado pode ser estruturado em formato de dashboard, que a Lili comentou. O que é um dashboard? Nada mais é uma tela, né? Geralmente a gente usa uma tela só, onde tem todos os dados necessários para tomar a decisão. Então, numa visão só, eu consigo ter todos os parâmetros ali principais do meu negócio. É óbvio que eu posso me aprofundar em cada um desses indicadores, né, que compõem esse dashboard. Mas, no mínimo, eu preciso ter uma tela onde eu tenho as principais variáveis do meu negócio prontas ali para eu acessar no momento que eu vou tomar a decisão. Então, quando eu for negociar um contrato, quando eu for negociar de entrar numa rede de uma grande operadora, de uma grande seguradora, se eu for propor uma parceria, porque eu vejo que essa parceria vai me trazer um resultado de quantidade, então tem que ver se essa quantidade frente ao custo, ela vai me trazer resultado também. E tudo isso é com base na gestão do dia a dia, de colocar isso para funcionar no dia a dia. Então, a cultura também da empresa ela é muito importante para isso. Não adianta só ter a ferramenta, tem que saber usar. Ferramenta que a gente não sabe utilizar é ferramenta que custa mais caro, porque a gente vai pagar pela ferramenta e não está tendo benefício. Então, na implementação de uma ferramenta de gestão, de uma ferramenta para auxiliar ali no dia a dia, para melhorar o dia a dia, é importante que seja utilizada na sua máxima potência ali para que o negócio seja beneficiado com essa ferramenta. Tecnologia só faz sentido se ela trouxer resultado para o negócio. Não adianta só investir em tecnologia. Então, isso é uma verdade aí que a gente tem enfrentado de não só levar a tecnologia, mas levar uma tecnologia que se encaixe inteligentemente num processo que funcione. E aí, com esse passo a passo, e já com o dado em mão, já conseguindo tomar melhores decisões, é hora de investir em coisas mais sofisticadas, como inteligência artificial, subir um sistema para cloud, para ter isso disponível, ter uma versão no aplicativo para que o cliente tenha uma percepção melhor do negócio. Então, acho que é primeiro arrumar a casa, e aí estou falando aqui no geral um beabá, que eu acho que cada um pode estar num nível, né, de tecnologia diferente. Então, arrumar a casa, organizar os dados, conectar isso com a contabilidade, que é quem vai falar a saúde financeira do seu negócio corretamente, né? O dado contábil é o melhor dado de tomada de decisão financeira. Não fiquem fazendo dados paralelos à contabilidade de vocês. Usem a contabilidade para trazer insumos para o negócio, conectado com o sistema de gestão, com o CRM, que é o sistema de gestão de clientes de vocês. Conecte isso com os canais digitais. Hoje, o posicionamento nos canais digitais é praticamente obrigatório, né? É difícil qualquer tipo de profissional, seja de qualquer área, e a área da saúde não é diferente, ficar fora dos canais digitais. Lá a gente tem um movimento muito grande de fluxo de pessoas, de oportunidades de negócio. Então, conecte isso ao sistema de gestão, aos dados contábeis, tenha os dados no dia a dia, no modelo de dashboard, para ter todos os dados ali, as métricas principais de tomada de decisão, para que facilite na hora de tomar uma decisão grande de negócio, para que não precise todo momento que tomar a decisão ter que voltar lá, estudar todos os dados novamente. Torne isso uma rotina, que aí isso vai ficando mais fácil. E entra num termo que a gente usa, né, na área de tecnologia, e na área da administração também, que é a gestão data-driven, uma gestão baseada em dados. Essa é um modelo de gestão hoje que mais dá resultado e que vai permitir que, partindo do seu negócio principal, você consiga tanto obter o melhor resultado com esse negócio principal, que é, mais uma vez, vou me referir aqui à fala do Gustavo, que foi muito boa nesse sentido de saber se comunicar e conectar o seu negócio, as suas necessidades ao mercado, e também a fala do Cord, que é como que eu transformo isso e como que eu inovo dentro do que eu tenho. Se eu não souber minimamente como está a minha saúde financeira, o quanto que eu estou investindo em tecnologia, se eu estou tendo retorno, e se isso está viabilizando novos negócios, não tem como eu pensar em inovação se eu não tiver esse dado na mão. Então, é estruturar, organizar a casinha, e aí o passo seguinte, que é investir em inovação. Hoje, o mercado está com muitas ferramentas interessantes e que se encaixam para a necessidade de qualquer profissional na área da administrativa, de gestão, mas para a área da saúde tem
tem surgido ferramentas quase todos os dias. E para que isso funcione melhor, eu gosto de orientar sempre de ter uma rotina funcional, de ter um processo que funcione, que faça sentido, para que se implemente ferramentas mais sofisticadas, como ferramentas de inteligência artificial, ferramentas de um BI mais sofisticado, puxando informações de parceiros e puxando informações do mercado para que se tome decisão. Eu acho que o passo a passo para se chegar numa gestão eficiente hoje de um mercado tão competitivo, que é tão difícil, né? A gente conseguir um percentual a mais ali na margem, é investir em tecnologia, mas não só investir em tecnologia, saber aproveitar a tecnologia que foi investida, né? Esse dinheiro ele precisa sentido. Tecnologia uns anos atrás. Então essa é um outro ponto que a gente tem percebido no mercado atual, com as ferramentas cada vez mais facilitadas, sem você precisar desenvolver do zero. Tá mais fácil, tá mais barato investir em tecnologia, mas ainda não para depender da necessidade, não é um valor trivial, então tem que saber investir. O que foi investido tem que trazer retorno para que esse investimento não se transforme em frustração e aí se cria uma aversão à tecnologia que depois é difícil de quebrar. Que eu acho que o mercado de saúde sofre um pouco isso, mal sucedida, ter a informação, contar com profissionais qualificados cada vez mais, gestão, ferramentas, a parte financeira, e na hora de implementar, contar com parceiros habilitados para fazer um processo que funcione de implementação de tecnologia, para que isso dê resultado e aí se transforme num ciclo virtuoso. Esse resultado vira mais investimento em tecnologia e aí vai ficando na ponta do mercado. Aí esse mercado, como eu disse, tão competitivo, não dá para sobreviver mais fazendo o beabá. Fazer o beabá hoje no mercado de saúde é muito arriscado. Rafa, vou até aproveitar uma coisa. Olha que interessante, assim, quantos pilares você abordou, né, nessa fala? Eu queria só perguntar uma coisa para o Gustavo, né? Então, assim, você falou de marketing digital, você falou de tendência de mercado, falou de gestão à vista e de métricas, falou de dashboard. Gustavo, alguma vez alguém sentou para explicar para você o que era uma gestão à vista, por exemplo? O Rafael comentou. Não. Ontem eu estava dando aula para uma turma em que 80% eram médicos e tinha um cirurgião, gestor do centro cirúrgico. E aí, dentro do projeto dele, para o centro cirúrgico, que é também uma beneficência em outro estado aqui do Brasil, que ele é diretor do centro cirúrgico, o projeto à vista, que entra nessas métricas que o Rafa comentou. Pessoal, depois coloquem no Google, procurem gestão à vista. E isso a gente vai ter uma aula dentro do nosso curso aqui da SBCCV só para falar sobre gestão à vista, métricas e dashboard. Isso, pessoal, é uma carta na manga enorme para negociação. Concorda, Rafa? Total. A vantagem que se tem numa negociação, quando você tem dados mais apurados, ela pode ser decisiva aí para uma boa ou para uma má negociação. Então, acho que isso é fundamental. Além disso, tem todas as técnicas tanto de comunicação quanto de negociação que são importantes de estudar também, está dentro da área da administração, né? Você tem várias formas de ancoragem, de como você chega num ponto ótimo entre as duas partes e tudo mais, mas isso com um dado preciso, isso facilita muito mais. Não, e pessoal, vocês vejam como tem termos técnicos, né? Eu brinco que o mundo da gestão, ele é um mundo diferente, né? Então, como o Gustavo tinha comentado, às vezes você está conversando com o gerente, com o diretor ou com o gestor, administrador, e aí tem esses termos, ancoragem, métrica,
e que a gente não está habituado. Então, também a ideia desse curso é trazer vocês para esse mundo. É uma léxica diferente, são palavras diferentes, e que vocês vão se habituar. Eu comecei nessa estrada fazendo MBA, mestrado profissional, e fui para outras certificações. E como eu falei para vocês, o meu mundo é ensinar gestão, né? E de todos nós aqui juntos e o nosso time inteiro, que é um time bem maior. A ideia é a gente fazer essa tradução para que vocês comecem a se habituar com isso e saibam negociar. E quem aqui estiver em transição corporativa ou for para o mundo da gestão, como o Edu está, que ele é gestor, também faça essa transição de uma forma mais confortável, né? Gustavo, você acha que isso ajuda? Muito, muito. A Muito, né? gente tem que sair da idade da pedra lascada nesse cenário, né? E ir para pelo menos para a Idade Média, né? Porque a gente acha que assim o cirurgião ele acha que porque ele faz uma cirurgia super legal, um procedimento top, que poucos fazem, tem a satisfação dos pacientes, mas isso pode nem ser. E ele acha que ele merece um tapete vermelho na porta do hospital. E muitas vezes esse procedimento é visto pelo pessoal da gestão como algo até ruim para o hospital, dependendo de fonte pagadora, dependendo de tudo isso. Então é um baita do paradoxo, ou seja, pô, eu sou um médico, eu sou um bom médico, mas eu não consigo traduzir, transformar, ressignificar isso para o gestor, porque eu faço bem para os pacientes, eu contribuo, os pacientes gostam de mim, mas no final a conta muitas vezes pode não fechar e você não tem o reconhecimento que deveria ter, porque o outro lado está deficitário, entendeu? Então acho que assim, se a gente não e isso pode ser ajustado, por exemplo, você é um profissional que vira muito exame para o hospital, mas de repente a tua prática em si não é uma prática lucrativa para as instituições, mas o que você traz de ganhos indiretos ou ganhos interligados àquilo que você faz é muito grande, mas você não sabe disso, então você não sabe transformar essa tua participação em uma participação de destaque dentro do modelo de gestão. Então, eu acho que abrir o olho, isso é apenas um exemplo de como você pode estar deixando de ser um médico relevante dentro de uma instituição porque você acha que é super bom, que é um bom médico e tal. Mas muitas vezes isso não se traduz em números, né? Como aí vocês colocaram. Perfeito. Eu queria que o Cordioli comentasse isso como gestor. Amigo, conta pra gente um pouco, assim, sobre a sua visão de gestor dessa parte de performance e números, né? Como que você vê hoje essa necessidade de quem está na ponta, quem está na assistência, de entender um pouco melhor nisso para performar melhor, para entregar melhor. Entregar, né? Entregar seria a palavra da entregar, gestão. Eu não exatamente. entrego, eu não consigo entregar. Existe uma coisa, talvez, um dos conceitos mais importantes que a gente tem ensinado e falado é a tal da medicina baseada em valor, né? Nós, médicos de alta performance, principalmente quando a gente trabalha no ambiente de alta tecnologia, a gente tem uma fome por aquisição de tecnologia, né? Mesmo porque, às vezes, o novo traz um resultado melhor. Mas, às vezes, o que a gente precisa entender como médico é o quanto se investe no novo, né? E o quanto que você tem de resultado melhor. Porque, veja, o grande dilema da saúde hoje é sustentabilidade, né? E eu falo que o gestor de saúde ele tem uma missão, que é tentar equilibrar desejos infinitos com recursos finitos, né? Então você tem você tem uma determinada quantidade de moedas
que no final do dia você precisa pagar o colega que fez o procedimento, cuidou do paciente, você precisa pagar o corpo de enfermagem, você precisa pagar o fornecedor do hospital. A gente tem que ficar atento que a maior parte, quase a totalidade do que a gente consome dentro do hospital é redeado em dólar, né? Então o dólar sobe, então o custo de tudo fica mais caro, tudo insumo, pinça, fios especiais, fios que não são produzidos aqui. Às vezes o material do fio que é produzido aqui, ele é redeado em dólar também. E você precisa equilibrar tudo isso. Aí nisso você tem a tal da experiência do paciente, que você precisa equilibrar, né? Aí você tem que trabalhar marketing também. Hoje está muita competição. Então o gestor de saúde ele tá equilibrando tudo, viu? No final do dia, não é que o gestor quer fazer o médico ganhar menos, ou não, ele precisa, no final do dia, tornar aquele ecossistema sustentável, né? Porque o grande problema é, mais uma vez, como eu equilibro desejos infinitos com recursos finitos. Medicina baseada em valor, né? Onde você, ok, eu sou um cirurgião que eu tenho uma melhor performance. Mas como eu faço a minha metrificação disso? Como é que eu uso os dados, mais uma vez, que o Rafael, e eu transformo esses dados, essa minha performance melhor, no retorno para mim? Né? Será que eu não posso provocar a direção do hospital e falar, direção do hospital, vem cá, ou operadora, eu topo, né, por X valor, porém, se tiverem alta em X dias, se a taxa de reinternação for tal, etc., eu quero ganhar um bônus no final. Hoje, muitos contratos são feitos assim. Mas a base de tudo, gente, a base de tudo para você ter medicina baseada em valor é dado. E para ter dado, você precisa de transformação digital. Né? Você precisa ter o dado de forma confiável e auditado. Hoje eu consigo provar para algumas operadoras de saúde, no lugar que eu trabalho, que internar uma determinada situação onde custa 3 vezes mais o dia de internação do que numa outra situação, reflete em valor, porque a probabilidade de reinternação nesse setor que é 3 vezes mais caro é 10 vezes menor no setor que é mais barato. E aí eu consigo justificar a permanência do paciente naquele setor onde eu tenho uma menor remuneração, eu consigo remunerar 2 visitas médicas por dia mais diarista, né? Então, tem que ter uma habilidade enorme, né, de tentar fazer esse equilíbrio todos os dias. Muito bom. E acho que, assim, você vê, esse ponto é fundamental. Você falou de metrificação, então, pessoal, documentação de dados da equipe, né? Então, o Edu é um ótimo exemplo aí de tempo de internação, mortalidade, taxa de complicação, né? São pontos que valem muito a pena e que também a gente vai abordar ao longo do curso. E outra coisa que o Gustavo comentou também em relação a redes sociais. Pessoal, LinkedIn hoje, né? Então, isso tem aumentado entre os médicos, mas é uma rede pouco explorada ainda e que a gente tem que aprender a usar mais. Comportamento em relação a Instagram, TikTok, Facebook e paciente e cliente. A gente falou muito de crise, acho que também com a questão do sacerdócio, aqui precisa se acostumar um pouco mais que bem. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Não, não tá legal. Não? Cortou bastante. Cortou bastante? Eu falei assim, paciente também é cliente? É uma pergunta para mim, eu não cortou Uma aqui. pergunta para você, Gustavo. Se Paciente também é cliente? paciente no meu consultório é paciente. Paciente com a minha secretária, com a minha relação com o hospital, aí é cliente. Mas o meu paciente é paciente. A minha relação médico-paciente é sagrada. Porque eu acho que aí é a minha forma de trabalho. Agora,
minha relação com o hospital, minha relação com a operadora, a relação da minha clínica com ele, numa cobrança de honorários, aí ele é meu cliente. Mas aí eu não é direto eu e ele. É assim Perfeito. que eu trabalho. Se eu falar qualquer Assim coisa que você... diferente, os pacientes vão, doutor, o senhor falou lá que não é. Eu falei, não, aqui é paciente, aqui é cliente. Tá. Então, aí eu pergunto, mas será que no consultório também não é cliente? Edu, no consultório o paciente também é cliente da gente? Deixa eu só fazer uma correção. No Pode falar. consultório, quando é meu paciente, consultório é na minha Dentro sala da entre sala. 4 paredes. Exatamente. O paciente, Vai lá. hoje a gente considera assim o paciente cliente. Eu sempre vejo o paciente como paciente, em primeiro lugar, porque eu sempre quero que o paciente saia melhor do que entrou. Esse é o meu principal objetivo. Mas a gente sim, vou falar para vocês de coração aberto e sendo muito sincero, tá? A experiência do paciente, e a gente só consegue pensar em experiência do paciente quando a gente olha o paciente como cliente, e hoje tem trabalhos que mostram que quando a gente pensa em experiência do paciente, a gente melhora o desfecho em saúde. Vocês têm ideia por quê? Acho Porque que o melhora a pessoal não tem. aderência, você melhora a aderência ao tratamento, né? Então, às vezes, sabe, pensar nessa experiência do paciente, e eu falo para você, digo, às vezes o paciente chega, não, mas eu quero que faça o parto com uma luz diminuída, ou então eu não quero isso, eu quero aquilo. A gente pondera aquilo que é seguro ou não, nunca abrimos mãos da segurança, mas às vezes atender certos pedidos de paciente e de forma muito é que nós não fomos treinados na faculdade para isso. A gente não saiu do forno assim, mas aprender a ver dessa forma, aprender a enxergar diferente. Você também vai ter aquilo que você aprendeu e quer ter. Por que você fez medicina? Para salvar vidas. Todo mundo fez medicina para um objetivo nessa vida, né? Acredito eu. Para que o paciente dele, né, a pessoa que ele está vendo, saia melhor do que entrou. Mentalmente, do coração, né, de outros órgãos. Todos nós fizemos faculdades de medicina em busca, né, da cura e do aumento de performance da máquina humana. Ponto. Mas hoje, quando a gente vê a experiência do paciente, às vezes eu pensava assim para mim, eu pensava comigo, quando eu via, putz, mais uma vez aquele pessoal que abraça a árvore e vai falar, né? Poxa, perda de tempo, eu ficava vendo filminho. Mas depois, com o tempo, eu fui vendo, e também vendo a evidência científica, quando a gente trabalha a experiência do paciente, a gente aumenta aquilo que é principal quando a gente lida com doença crônica. E quer queira, quer não, vocês cirurgiões cardíacos, vocês lidam com doença crônica, né? Que é aderência ao tratamento. Não adianta nada você fazer uma linda cirurgia, uma maravilhosa cirurgia, e o paciente não aceitar a condição que tem, mudar os hábitos de vida, ele vai dar uma morridinha depois de um mês depois que você tratou ele, né? Então não adianta nada você só fazer a sua cirurgia, a melhor, dissecar e fazer a melhor cirurgia possível. Se o paciente não entrar na trilha de cuidado correta, e essa habilidade, esse soft skill de experiência do paciente, ele é muito importante e valorizado hoje em dia pelos gestores de saúde, porque é isso que retém o paciente naquele serviço de saúde. Muito Vocês bom. já ouviram falar do NPS? Vocês sabem o que é NPS? Diz aí, Vivian, NPS. A gente vai falar sobre NPS? Nós vamos falar sobre NPS. Pessoal, quem aqui nunca recebeu aquela mensagem de uma compra ou uma loja que vocês foram e que vem assim, ó, de 0 a 10, quanto vocês recomendariam este serviço ou este produto para um amigo ou familiar? Será que a gente usa NPS na área da saúde? Conta aí. Usa, Edu? Muito, 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 gente. muito. Muito. Hoje, um bom NPS é o principal marcador de retenção e recorrência no serviço do paciente.
Quando você começa a diminuir NPS, você começa a diminuir recorrência do paciente no serviço. Aumenta NPS, você aumenta a recorrência do paciente no serviço. E aí, além do NPS, a gente pode utilizar, inclusive, outros scores, né? E aí, eu volto para o Gustavo. Gustavo, será que no nosso consultório, assim como no hospital, no atendimento, o tempo inteiro, paciente e cliente se sobrepõem? E aí a gente tem que mudar o mindset. Então, eu acho que assim, como eu disse anteriormente, o paciente Sim, está no seu consultório, ele está na mesa cirúrgica, ele é paciente, ponto. Eu acho que sim, isso é inegociável. sim. Agora, a forma como você vai tocar o seu negócio sem a particularização, eu acho que aí faz todo sentido o cliente, Cliente. entendeu? Aí é NPS, SRM, uma série de siglas que eu nem sei todas elas. Eu vou fazer o curso até para aprender isso. Aí eu acho que você tem que ter. E eu gostei muito da parte da inteligência artificial sendo. Porque agora todo mundo quer inteligência artificial. Mas espera um pouquinho. Ninguém não sabe nem o que é um dashboard, não tem nenhum programa de gestão, ou se tem, não alimenta o programa de gestão, não tem nem o dado básico, mas agora ele acha que a inteligência artificial vai descer do céu para salvar esse negócio. Porra, não é assim. Porque se não alimentar, você não alimenta nem o Prodoctor lá, que O a gente terá. Epimédio. Nem o Porra, você quer que a inteligência artificial venha porra. Então, assim, é o que eu falei. É a idade da pedra lascada, entendeu? Não vai rolar. Não vai rolar. Mas por isso que esse é o começo. Eu acho que esse é o Sim, empurrão que a gente está dando para o pessoal que falou, meu, não dá mais, chega, acabou. sim. Não, e como você falou, né? São muitas siglas, são muitos nomes. A gente falar sobre jornada do paciente, experiência do paciente, experiência do cliente. Como é que eu penso na sala de espera, na recepção, num check-in administrativo 24 horas antes, usando ferramentas de inteligência artificial e um chatbot? Dá para usar um monte de coisa. No nosso caso, a gente tinha até um relato aqui bem basicão. A gente tinha um problema sério, porque para nós, a operadora, a liberação, a gente vive de liberação de paciente para cirurgia. Então o paciente passou, tal. Aqueles 20 dias úteis, aquilo tudo, aquilo gera uma ansiedade. Você imagina, o paciente ele precisa operar o coração. Então, para a gente, é um pé. Por quê? Porque tem que fazer volta ao processo, esse material não dá, tem que ir outro fornecedor e tal. Então a gente fica. Mas o paciente tá alheio a tudo isso e sofrendo, com uma baita ansiedade, porque a cirurgia dele não é liberada. Pô, será que eu posso morrer amanhã? Então, só o fato da gente colocar uma pessoa dedicada a essa mediação, olha, seu processo está aqui, seu processo voltou, seu processo ele voltou, mas o doutor vai acertar aqui, você fica tranquila, está atrasando um pouquinho. Isso aqui trouxe uma que talvez no NPS a gente não tem, mas talvez no NPS a gente sairia aí de uma nota mediana para uma nota muito boa, com uma atitude simples, né? Eu não posso provar, mais uma vez, eu não tenho dado. A inteligência artificial não vai me salvar nessa. E eu não tenho esse dado. Mas eu tenho certeza, pelos doentes que eu convivo, que isso acaba gerando uma tranquilidade num momento tão frágil para os pacientes, tanta fragilidade, que é muito legal, que é uma experiência, uma coisa simples que pode... E que, na verdade, até tenho certeza que qualquer programinha aí poderia fazer isso. A gente tem uma pessoa que faz isso, mas um programa talvez fizesse isso de maneira muito mais assertiva. Eu acho que tem a questão da assertividade e a questão de humanização, né? E outra coisa legal, além do NPS, a gente também vai falar, por exemplo, de PREM e PROM, né? Edu, você usa PREM e PROM? PRIM, PROM, agora prompt eu uso.
Agora, PREM, PREM não. não. Pessoal, Não. PREM e PROM é a gente pegar a experiência pela percepção do paciente e o desfecho pela percepção do paciente. Então, pensa só, Gustavo, você fez uma revasc, sucesso, o paciente ficou ali 24 horas na UTI, tirou o dreno, foi para o quarto, deambulou no segundo dia, no terceiro dia ele tem alta. Essa métrica é boa para a sua equipe? O resultado é bom para a sua equipe? 2 dias na UTI, depois 5, 7. É bom, bom. Rapidinho. Mas talvez para o paciente, se ele for para casa com dor ou inseguro, talvez para ele não seja bom. Entendeu? Sim, concordo. Né? Uma experiência curta. Então, a gente fala que é a experiência pela percepção do paciente, né? E você comentou em relação às ferramentas de inteligência artificial, então vou passar mais uma vez a palavra para o Rafa, para ele falar brevemente aí do que ele tem vivido em relação a ferramentas de IA aplicado ao consultório. Comenta para a gente um pouquinho aí, Rafa, brevemente sobre isso. Bora, vamos falar. Eu queria só comentar rapidinho a questão paciente-cliente. Eu não tenho aqui o local de fala, né, dos doutores, então eu não vou poder falar da relação médico-paciente. Mas, independente se seja paciente ou cliente, acho que a grande lição aqui é conheça o seu paciente ou o seu cliente. No dia a dia, se você tem poucos pacientes ali, se você está fazendo uma gestão de uma quantidade menor, talvez você conheça na ponta da língua só de olhar para a pessoa. Mas na grande escala, você precisa conhecer esse paciente, o cliente, às vezes no detalhe. E aí, mais uma vez, volta a questão dos dados bem gerenciados. É isso que vai te fazer conhecer o seu paciente, o cliente melhor. A gente participou recentemente de um projeto que a intenção era categorizar ali um perfil para cada paciente, embora os profissionais ali da clínica conhecessem o paciente, eles queriam deixar isso no sistema porque ia ficar padronizado para todo mundo conhecer da mesma forma o paciente e o cliente, para que a abordagem fosse parecida e padronizada entre a equipe. Então, é uma forma de você conseguir conhecer o seu paciente, padronizar seu processo e aproveitar da tecnologia o melhor, para que todo mundo saiba qual a melhor forma de abordar esse paciente-cliente. Então, conhecer essa pessoa lá na ponta é muito importante. E os dados, eles facilitam isso. E aí, das ferramentas de IA, o Gustavo falou, e a gente comentou também no início, que elas não vão salvar um cenário de terra arrasada. Você tem que ter pelo menos ali uma organização, uma gestão, um processo funcional, para que você implemente uma IA e ela consiga dar resultado. Mas isso não quer dizer que não tenha níveis de IA também. Tem ferramentas de IA que você pode começar a utilizar agora. Não tem ferramenta que facilita um recurso visual, uma apresentação, uma leitura de um documento, entendimento de um documento, uma anamnese, como que você extrai o melhor dado, como você talvez não perca muito tempo ali fazendo todas as anotações de uma anamnese, como que você consegue cruzar informação de um relatório, de repente de um device que foi implantado no coração do paciente com outros exames. Então, isso também você consegue utilizar a inteligência artificial para te ajudar. Então, vai desde ferramentas mais fáceis que estão disponíveis na internet, como o ChatGPT, que é só a pontinha do iceberg ali, que é o mais conhecido, né? Que eu acho que a maioria da galera aqui na live já deve ter conhecido, mas tem muita ferramenta boa que vai além do ChatGPT, que já dá para implementar muito rápido. É só, mais uma vez, voltar lá na primeira fala da Vivi, é só identificar uma dor de processo, algo que de fato faça sentido implementar essa ferramenta e colocá-la para funcionar de uma forma que agregue ao processo. Então, tem essas ferramentas mais fáceis, tem ferramentas integradas ao sistema de gestão. Mais uma vez, eu volto nesse ponto, né? Um sistema de gestão bem alimentado, que a gente comentou aqui, dá para embarcar a inteligência artificial, já deixar lá plugins prontos para uma análise de dados, para, de repente, facilitar um cadastro, ter um cadastro pré-pronto a partir de uma leitura de um documento. Não sei se já foram algum laboratório, tem alguns que já tem esse tipo de inteligência. Você põe lá o documento e ele já lê algumas informações e já preenche para você,
e aí você já se cadastra lá no laboratório, não perde o tempo de falar lá com o atendente para poder ser atendido. Então, é um modelo de ferramenta de inteligência artificial que dá para embarcar, né? Esse é um termo que a gente usa na tecnologia, que é você coloca dentro do seu sistema uma funcionalidade de inteligência artificial e isso te facilita no dia a dia e até você usar uma inteligência artificial bem sofisticada, uma IA generativa que vai fazer uma tarefa para você, um agente de IA que de fato vai pegar começo, meio e fim e vai te entregar isso pronto. Então tem várias ferramentas de IA, vários tipos que podem ser implementados para cada momento da gestão. A gente pode começar a partir do curso já com algumas ferramentas para já sair dali utilizando e facilitando o dia a dia, mas com esse compromisso de olhar para o processo, para o negócio, para implementar ferramentas que tragam ainda mais valor. E aí, só para fechar aqui minha fala, gestão é universal, né? Ela vai desde ali do micro de gerenciar sua própria economia ali familiar, sua gestão das suas contas, até uma gestão de um país inteiro, né? Que é o ministro da Fazenda que faz. Então, não se preocupe em falar, putz, mas será que eu estou num ponto ideal de falar de gestão? Tá, todo mundo tem que falar e tem que conhecer mais sobre gestão. Desde do micro ali, que gerencia poucas coisas, mas é importante saber os fundamentos da gestão, até quem já está com um processo mais avançado, um negócio mais robusto, também é importante saber os fundamentos da gestão e como aproveitar dentro da gestão recursos tecnológicos para trazer resultado. Essa é a grande virada competitiva que um negócio precisa dar. É gestão com tecnologia, porque isso vai te permitir olhar melhor para o paciente, para as pessoas, rentabilizar, como o Cord falou. Às vezes você tem que montar um quebra-cabeça ali que sem tecnologia, sem gestão, é impossível de montar entre os interesses de todas as partes que um gestor precisa trabalhar. Muito bom, Rafa. Bom, isso complementando, o Vinícius até escreveu aqui no chat, né, sobre a questão da informação de liberação de procedimento, isso ser preciso, que diminui a angústia do paciente. Então, também é um ponto importante que a gente vai abordar. Bom, pessoal, a gente está com quase 1 hora aqui de live, né? Eu acho que deu para a gente aquecer bem o assunto, né? Todo mundo trouxe pontos muito interessantes e eu acho que vale a pena a gente comentar com vocês que a jornada do curso ela vai finalizar no congresso com uma sessão super legal. A ideia é que cada um saia com uma solução para sua dor do dia a dia e que ao longo desse curso a gente desenvolva esse protótipo, um protótipo de um projetinho, né? E ao longo dessas aulas a gente vai abordar cada um desses pilares que a gente comentou aqui. Questão de tendências de mercado, essa parte de gestão, negociação com o hospital e com operadoras, um pouco de mercado de OPME, entre outros tópicos interessantes, e também a parte de inovação e ferramentas de inteligência artificial. Então, eu queria já deixar esse convite aqui para vocês, né? As inscrições, elas se iniciam a partir do dia 10 de fevereiro. Então, pessoal, fiquem ligados no Instagram, fiquem ligados no e-mail, que o pessoal da sociedade vai postar aqui e entrar em contato e mandar pelo direct e-mail. Para vocês saberem a questão de preços para os sócios adimplentes médicos, o custo da inscrição vai ser de R$3.000. Para profissionais da saúde, então, perfusionistas, enfermeiras, gestoras das clínicas, enfermeiras instrumentadoras, fisioterapeutas, também vai ficar em R$3.000. Médicos residentes e quem não for associado, se associe também à sociedade e participe dos benefícios da SBCCV, também vai ficar em R$3.000. E os sócios inadimplentes fiquem em R$4.000, tá? Então, pessoal, fiquem ligados. Meninos, vocês querem deixar mais algum recado? Não, só gostaria de dizer que essa é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular e que é fundamental e uma excelente oportunidade
para o cirurgião cardiovascular se preparar para os desafios que nós vamos certamente encarar nos próximos anos. Então, fica o convite e o conselho, se pode se dizer assim, que entrem na gestão, não para serem gestores necessariamente, mas sim para poder conversar com os gestores. Perfeito. Edu, Rafa? Bom, animado para começar e a gente sempre aprende algo novo, né? O PREM e o PROM. Aprendi algo novo. PREM e PROM. Comentaremos mais nas aulas, mas muito bom. Gosto muito. Queria agradecer a todo mundo que participou, espero que tenham gostado dessa. É só uma passada, né, em todos os conceitos e em tudo isso que pode ajudar no dia a dia. Então, o curso vai estar mais estruturado e a gente vai ser muito mão na massa, como a Vivi falou. Tem que sair com o projeto pronto, não vale só ir lá para a sala de aula só para ficar ouvindo. Vai ter que colocar a mão na massa e fazer a coisa acontecer, que é assim que se aprende. É assim que a gente aprende, assim que a gente se reinventa e é assim que a jornada fica mais divertida, né? Com certeza. Muito bom. Eu só tenho a agradecer por essa oportunidade também. Agradeço a SPCCV pela confiança e pela parceria por nós da Dragão Digital, a gente poder estar junto com vocês. Obrigado, pessoal. E quem não for sócio, se associe a SPCCV. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, gente. Valeu, gente. Até. Obrigadão, um abraço. Tchau, tchau.